Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Minuto Python. Hoje vamos apresentar a biblioteca Beautiful Soup. Essa biblioteca é uma biblioteca muito popular, que existe desde 2004 em Python, com o objetivo de ajudar os desenvolvedores a poderem extrair informações a partir de arquivos HTML, XML. Então, o Beautiful Soup é uma biblioteca de parsing, ela consegue converter os arquivos HTML em uma estrutura navegável, em que possamos rapidamente extrair determinadas informações dentro do HTML. O Beautiful Soup é muito utilizado, especialmente por quem vai trabalhar com crawlers, que é crawlers, como alguém sabe já, são os tratores na web, são spiders, que ficam navegando em páginas na web, tentando extrair, navegando nas páginas web para extrair conteúdo específico. Então, existem vários exemplos, por exemplo, o mais conhecido no Brasil é o crawler, utilizado para extrair os dados do Correios. Quando você submete um dado de uma encomenda para os Correios, ele gera um código de rastreio, e vários desenvolvedores já geralmente utilizam esse exemplo do Correios. Eu já utilizei, inclusive, no PyCursos, para uma das minhas aulas, para capturar os estados da sua encomenda, por onde ela se encontra no Brasil até a chegada do destinatário. Então, são vários exemplos. A biblioteca Beautiful Soup, embora ela seja uma das mais antigas, não significa que seja mais eficiente, tá? Geralmente existem outras bibliotecas também muito conhecidas, XPath, certo? Que são muito mais eficientes no sentido de desempenho. Muitos dizem que o Beautiful Soup é lento, certo? Inclusive o próprio ScryPy, que é um dos maiores frameworks para esse tipo de tarefa de crawling, ela usa outras bibliotecas além do Beautiful Soup, tá? Então o Beautiful Soup é gratuito, você pode baixar, instalar na sua máquina. Ele precisa do Python 2.6 e Python 3 também já funciona, certo? E neste Minuto Python de hoje, eu vou apresentar dois exemplos básicos do uso de Beautiful Soup e como você pode iniciar os estudos de crawler. Eu não vou fazer um crawler aqui completo, mas eu vou ensinar vocês a como extrair dados do HTML, tá? Ok, então vamos lá. Uma coisa que eu vou usar como exemplo aqui, certo? São os exemplos da Caixa Econômica, da loteria, certo? A gente sabe que tem os resultados da Mega Sena, que ocorre os sorteios, geralmente semanalmente, certo? E tem essa informação, certo? E muitos desenvolvedores, geralmente, constroem aplicativos web, aplicativos mobile para informar os resultados da Mega Sena. E de onde eles trazem as informações? Geralmente tem APIs, que são links específicos para consulta, que você consulta aquele link, aquela URL, e ela te dá essa informação, que você extrai já automaticamente com todas as informações, e alimenta consome sua aplicação web, a aplicação mobile consome essa informação e apresentando para o usuário, para o cliente final. E a gente fala aqui do crawler porque eu acho interessante, porque tem essa página web do Correios, da Caixa Econômica, que tem as informações, e a minha missão aqui é crawlear essa página para criarmos o início de uma API. Eu não vou poder apresentar uma API toda completa, ou seja, eu não vou poder apresentar isso na web, embora esse seja um dos motivos que eu quero apresentar no próximo Minuto Python, é como criar uma API com Flask. Estou a fim de fazer isso depois. Mas a ideia aqui é exatamente tentar extrair as informações dessa página aqui, tá? A desvantagem dessa página aqui, ela tem um problema grave, tá? Ela tem um problema muito grave. Qual é o problema? Se você clicar com o botão direito, eu geralmente recomendo o Chrome ou o Firefox, o Firebug, ou o próprio Chrome, que tem um Developer Tools, que você permite, quando você clica com o botão direito, tentar saber as informações. Por exemplo, na nossa área de Beautiful Soup, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, a gente tem esse botão aqui, ó, Inspect Element. Ao você clicar no Inspect Element, você vai ter todas as informações do HTML. Então você consegue rapidamente, ao navegar aqui, passando o mouse por cima, aqui estrutura HTML, aqui parte do site, aqui estrutura do site, o HTML se refere. Então você pode navegar aqui. Então se eu quiser pegar esse Beautiful Soup aqui, eu clico no botão direito, Inspect Element, e está aqui, ó, Beautiful Soup. Eu consigo identificar em que parte do HTML estruturado ele está, certo? Então essa é uma ferramenta fantástica, tá?
que qualquer desenvolvedor que vai construir um crawler deve estar ciente, né, que vai ter que utilizar bastante o uso das ferramentas de Firebug, que também é bem similar ao Developer Tools do Chrome. Te dá também informações interessantes, por exemplo, as requisições, certo? Quando você executa, ó, quais são as execuções, quais são as chamadas ao URL de chamada, se for o tipo GET, POST, quais são os parâmetros que ela passa, as respostas de aceitação, né? Te dá tudo que você precisa para você utilizar e construir seu crawler, tá? Então isso é uma ferramenta essencial para quem vai fazer extração de HTML. Então, no caso aqui da Mega Sena, a gente tem um problema, porque ela não deixa, né, a gente saber qual é a informação válida, né, qual é o HTML. Provavelmente o site bloqueou essa informação. O que a gente geralmente usa aqui nesse caso, quando acontece esse tipo de problema, eu vou logo pelas requisições, né? Eu procuro logo as requisições dentro do HTML. Então vejo que ela faz uma série de requisições, né? Quando você carrega essa página, chama CSS, arquivos JavaScript, o próprio ASP da página, do resultado, certo? Só que ela é assíncrona, então ela tem um processo de carregamento aqui, que logo após a página carregada, né, que é a página estática, ela ainda carrega essa parte dinâmica aqui, que é o sorteio, certo? Então essa informação do sorteio é dinâmica. Para a gente localizar essa informação, eu tive que procurar, né? Foi catucar, então é importante que você vá catucar os arquivos de CSS, dê uma olhada especialmente nos arquivos JavaScript, que são eles que geralmente te dão a dica de qual URL está chamando para carregar essas informações. E ao fazer uma pesquisa profunda aqui, eu descobri claramente aqui dentro, aqui, ó, preview, dentro do arquivo JavaScript, que ele fazia uma chamada para esse comando aqui, ó, mega pesquisa new.asp. Ou seja, ele me dava a informação que se ele não tivesse o concurso, se ele não encontrasse o concurso específico, no concurso, ele fazia uma pesquisa para encontrar esse concurso. E com essa informação que eu consegui identificar aqui dentro do JavaScript, eu fui, né, e criei, vamos criar uma URL para isso. Então, eu estou aqui, certo, com a página, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiro passo, import requests, certo? Vou chamar o Beautiful Soup. E a URL que eu vou chamar para pegar extrair os dados é essa aqui, ó. O que essa URL faz, Marcelo? Essa URL aqui, se você olhar aqui, se você viu lá o JavaScript que eu botei lá, ao clicar aqui, você vai acontecer aqui, ó. Ela te dá, certo, um arquivo já bonitinho. Na verdade, as informações que ele guarda em um arquivo tabulado, né, por barras, com as informações do número sorteados, número de sorteio, prêmio, quantidade de vencedores, quantidade de valor distribuído por vencedor, a data do sorteio e várias outras informações. Então, com isso aqui, a gente pode fazer um crawler para poder nos dar as informações do correio, do sorteio da Mega Sena. Então, como a gente fez aqui, eu vou fazer o uso da biblioteca Beautiful Soup, vou fazer o uso da biblioteca. Deixa eu dar uma esticada aqui. Uso da biblioteca Beautiful Soup. Vou utilizar também da biblioteca requests para fazer requests. Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente fazer a requisição, certo? Eu vou acelerar aqui para a gente não perder muito tempo. Esse código vai estar disponível para vocês depois, certo? Então, a gente vai aqui, ó, e acessa com a biblioteca Request. Request também é uma outra biblioteca fantástica que automatiza, acelera o processo de requisições na web, de páginas na web. Então, por meio de Python, você consegue fazer requisições de páginas na web, extrair informação, conteúdo HTML. Então, eu estou fazendo uma requisição para essa link aqui, certo? E se a gente dá um print aqui do page.content, certo? O que ele nos vai dar? Eu acho, inclusive, que é legal a gente fazer aqui dentro do próprio console, né? Eu acho que fica mais fácil de a gente mostrar exemplo, depois eu faço o crawler final. Então, vou abrir o IPython aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui o import requests. Opa, a gente não tem requests aqui? Sério? Vamos instalar, né? A gente vai instalar o requests aqui. Espero que não tenha problema. Eu estou instalando requests, tá?
Pronto, vamos ver agora. Pronto, agora o request instalado. From beautiful soup. Import beautiful soup. A gente não tem beautiful soup? Como assim não tem beautiful soup? Vamos instalar também. É tudo instalável, né? Instalamos beautiful soup. Vamos agora ver. Olha aí, beautiful soup instalado. É rapidinho instalar, né? Isso é o legal de Python, você consegue instalar tudo rápido. Por meio das bibliotecas de EasyInstall ou pipinstall. Então, pessoal, a gente tem aqui, já importei o request, já importou aqui a URL. O que eu vou fazer agora aqui é pegar a URL, certo? Ok? Então a gente tem com a URL aqui. E eu vou fazer agora é a aquisição da página, né? Então a gente faz a aquisição da página aqui, eu fiz a aquisição da página. Ele vai demorar um pouco, logicamente. Essa página ela pode estar demorando e a gente vai ver aqui, checar um DD page, né? A gente pode checar aqui se o page ponto status coding para ver se deu tudo certo. 200, página deu retorno com sucesso. Se a gente quiser ver o conteúdo dela, ó, tá aí a informação, ó, toda a informação do sorteio que a gente extraiu no HTML. E aí entra o Beautiful Soup, né? Que é o Beautiful Soup. A gente passa o conteúdo dessa página para o Beautiful Soup, certo? E aí a gente tem todo o Beautiful Soup agora já com a página parseada, ou seja, a página já toda estruturada, e a gente pode agora procurar determinados elementos dentro do HTML. Por exemplo, a gente tem um comando findAll, que acha todos os tags HTML que tem o LI, né? O LI, a gente pode colocar aqui, ó, eu quero que você ache, né, ele usa o uso de expressões regulares internamente dentro do Beautiful Soup, e ele te dá aqui, ó, quando eu procurei por LI, ele me deu todos os LIs. Você está vendo aqui que tem vários LIs aqui, ó, que são os bullet points para cada um dos números da Mega Sena. Então, o bom de estrutura HTML é que você consegue identificar rapidamente um padrão e extrair essa informação, certo? Então, a gente pode fazer uma brincadeira aqui do tipo me dê, para cada elemento LI, me dê a informação, o conteúdo que está dentro desse LI. Então, o contents te dá essa informação interna para cada nó, ou seja, para cada nó, para cada LI, ele vai te dar o conteúdo dele, que nesse caso, o meu conteúdo aqui, ó, são os números, certo? Então, se eu mostrar aqui os números da Sena, ó, temos aí, ó, os 6 números sorteados na Mega Sena. Simples assim, certo? E se eu quiser outras informações da página, não tem problema. A gente sabe que a página é tabulada, então a gente pode chamar aqui, ó, um split por barra, né? E aí a gente tem aqui várias informações aqui, ó, extraídas por barra. E é só fazer o uso de índices, né? Por exemplo, eu quero o número do sorteio. A gente pode chamar results 0. Olha, quero o prêmio, o valor do prêmio. Pá. Quero quantidade de vencedores. Quero o valor por vencedor. Não foi nada, ninguém ganhou esse sorteio. Quero a informação da data do sorteio. Então a gente tem aqui, ó, as informações já, né, estruturadas que a gente agora pode usar dessa estrutura para fazer, né, uma chamada de uma API. Então vamos lá, vamos fazer aqui com vocês. Eu vou apagar esse código aqui, tá? Apenas eu vou utilizar, na verdade não vou apagar, eu vou criar aqui uma função chamada Mega Sena API, um exemplozinho, certo? Só para vocês verem. Vou utilizar da página URL últimos resultados. Vou utilizar a requisição da página que eu fiz aqui, continuo utilizando. E agora eu vou usar o Beautiful Soup, certo? Passando o conteúdo da página, tá? Feito isso, eu vou usar agora os números da Sena, né? Números da Sena é igual a compreensão de lista. Para quem não conhece, aqui é um poderoso artifício para Python para fazer o mais eficiente em navegação em loops.
em Python. Eu quero procurar todos os LIs que tem dentro do arquivo. E para cada tag LI dentro do arquivo HTML, eu vou pegar o conteúdo dele. Que nesse caso ele nos dá uma lista e eu quero o primeiro. Por isso que eu pego o índice 0. Tá? Isso aqui eu vou fazer, eu só quero os 6 primeiros, né? Certo? Só quero os 6 primeiros números do LIs, que são os 6 primeiros da Mega Sena. Agora eu vou pegar o restante do conteúdo, dou um split aqui, né, pela barra, né? E agora eu vou fazer um return com resultado. Muito simples. Posso retornar o dicionário, que vai me dar o resultado do concurso, o prêmio, o número dos vencedores. Aí aqui ele vai lhe dar valor por vencedores, quanto foi. Veja que eu estou armazenando tudo no dicionário, né? Numa estrutura hash. Fica mais fácil de utilizar, até porque a estrutura de dicionário permite você utilizar facilmente o JSON, né? Para fazer a exportação para o arquivo JSON, que é muito utilizado em web services, né? Para APIs. Então aqui eu estou colocando apenas algumas informações, certo? Para vocês aí poderem trabalhar. Então eu fiz aqui, ó, uma APIzinha e chamo o import JSON e faço print JSON.dumps, ou seja, o dumps eu permito carregar o dicionário dentro do formato JSON do resultado de Mega Sena API, chamando aqui. Então, pessoal, na hora que eu for executar aqui, ó, chamar Python Mega Sena API, o que ele vai fazer? Vai executar, aguardamos um pouco. Ele vai consultar a página web do sorteio da Mega Sena, vai fazer a ilustração do HTML com Beautiful Soup, e o retorno dele vai ser um dicionário formatado em JSON. Opa, teve um erro aí, ó, que é o número Sena. Coloquei números. Final. Vamos de novo. Vai retornar o dicionário e a gente passa um JSON para extrair informação e armazenar isso, né, com um JSON. Tá? Olha aí, pessoal, temos aí então o retorno JSON, que agora você pode utilizar, inclusive, né, se você tiver um servidor web com API, você já pode fazer sua primeira API para os números da Mega Sena, dos últimos números da Mega Sena, do sorteio. Então veja aí, ó, que eu extraí todas as informações, os números, a data. Então, pessoal, não é nada do outro mundo você construir APIs agora à vontade, né? Tenha cuidado apenas que determinados dados são confidenciais, são privados, você não pode explorar comercialmente, mas fica claro aí a facilidade de você construir APIs com Beautiful Soup, certo? O nosso último exemplo que eu quero apresentar a vocês, eu vou colocar aqui, eu vou apagar aqui, vou salvar como... Eita, peraí. Vou fazer o seguinte, porque eu não quero apagar isso aqui, porque eu quero botar para vocês, né? Então a gente faz aqui, save as. Eu vou agora chamar aqui de estados.py. Esse status.py é um exemplo que eu quero mostrar a vocês do uso mais profundo do Beautiful Soup, tá? Que é o seguinte, a gente tem aqui um URL na web que eu encontrei um dia desses, que nos dá a informação das cidades dos estados brasileiros. Tá? Um site simples, HTML básico, eu queria pegar um HTML básico, existem outros lugares que você pode extrair informação, ou SQLs prontos, mas aqui é um exemplo claro, certo? De você poder pegar as cidades, tá? Então você pode puxar aqui todas as cidades dos estados brasileiros. Então veja que aqui, ó, você tem o estado da Bahia, você tem as cidades da Bahia, certo? Então, essa informação aqui é que eu quero extrair. Eu quero extrair todas as cidades, os municípios, né, de cada estado do Brasil, certo? Então, como a gente pode fazer isso, né? Primeiro passo é a gente entender um pouco mais da estrutura HTML do site, né? Então, como vocês estão vendo aqui, né, essa aqui é a estrutura HTML do site. Tem várias informações, né? Aqui a gente tem as cidades. Eu quero ver se eu acho aqui os estados. Aqui, estados do Brasil, ó. Então a gente tem aqui, ó, toda a estrutura de estados por estados,
se a página abrir, essa página é meio velha, meio antiga, então você pode esperar um pouco, ela é lenta. Mas ela tem aí todos os estados do Brasil, uma listagem, e cada estado desse, se eu clicar, nos dá aqui ó, em cidades, toda a informação das cidades. O que eu vou fazer aqui com vocês, certo? Eu não vou fazer todo o exemplo, inclusive eu deixo como exercício no final, é a gente extrair a primeira página das cidades dentro dos HTMLs, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente vai investigar aqui essa página HTML, certo? E a gente vai perceber claramente, certo? Que dentro do HTML dela, os elementos, a gente tem aqui o estado. Ó. Se a gente dá um inspect element, a gente vai ver aqui claramente que ela tem os URLs de cada uma das cidades aqui, ó, armazenados nesse ahref, né? E que tudo aqui está armazenado dentro de uma tabela. Tá vendo aqui, pessoal? Essa tabela aqui, de tamanho aí, ó, 387, essa é a tabela que a gente vai extrair. Então, o primeiro passo você vai fazer um crawl é você investigar o HTML e identificar padrões, padrões que você possa extrair rapidamente com o uso de uma linguagem de programação. Então a gente percebe claramente que tem uma tabela e dentro dessa tabela ela tem vários hrefs com cada um com os links das páginas, dos estados. E a minha primeira missão aqui é construir exatamente essa passazinho aqui que a gente vai fazer. Tá? Então, o meu primeiro passo aqui nesse nosso processo é extrair para consultar essa página. Então, o que a gente vai fazer? Vou apagar tudo aqui. Vamos criar uma base URL. A base URL é praticamente a página principal, que é a raiz aí da página, o domínio, que nesse caso ela vai usar cidades.com.br. E a gente vai fazer, nesse cenário aqui, certo? Vou fazer aqui um main, básicozinho aqui, certo? Para a gente poder pegar algumas informações. E a gente vai utilizar, nesse caso aqui, ó, status.htm, que é a página que a gente vai extrair, certo? E o que eu vou fazer agora é fazer uma chamada para me retornar todos os estados dessa página HTML. Então eu vou fazer aqui get state links de estados. Eu vou pegar todos os estados dessa página HTML, certo? Então eu vou pegar esse URL e vou fazer. Então vamos fazer uma função aqui chamada def get state links, certo? Onde ele vai receber um URL. E dentro desse URL, eu vou fazer o que eu faço? O grifo sup, vou extrair essa informação. Então a gente pode reusar aqui já algumas funções que a gente vai utilizar bastante e criar uma função sup, make sup, que vai passar o URL, ela vai pegar o HTML. Aqui a gente vai utilizar, nesse exemplo, a gente vai utilizar o urllib, que é a biblioteca nativa, que é utilizada, o request utiliza por trás do urllib, Então vou mostrar com um exemplo aqui com o urllib. Ela tem a opção urlopen, que permite abrir URLs e extrair o conteúdo. Então a gente abre a URL e da URL, o retorno da URL, a gente pega o conteúdo HTML dela. E retorna o beautiful sup já estruturado, certo? Então a gente faz aqui a chamada, e a gente tem o HTML retornado. Mas o que a gente quer, pessoal, é exatamente extrair essa informação aqui, ó. Esses links, a gente quer varrer esses links aqui. Vocês procuram o padrão único dentro do HTML, a gente vai ver claramente que um padrão único aqui do HTML é essa tabela aqui, ó. Essa tabela nos dá essa informação porque você consegue encontrar um padrão único e dentro dessa tabela a gente quer extrair todos esses links. Então, a gente vai criar aqui, pegar essa tabela. Como é que a gente faz? A gente faz um SOAP, tem a função find, que eu quero me dê a tabela, procure pela tag table, que nesse caso aqui é a tag table que vocês viram aqui, ó, a tag table, certo? Com as informações que nesse caso aqui, largura igual a 387, tá? Então eu quero essa informação aí, eu quero essa tabela aí, ok? Então vamos dar um print nessa tabela, vamos ver o que acontece? Só para vocês entenderem um pouco do conceito que eu vou fazer aqui, Python status.py, opa, indentação, que é o nosso problema grave em Python. Tá aí, ó, pessoal.
Viu o que eu extraí? Eu extraí a tabela, ó, ele nos deu aqui, ó, todas as HRFs da tabela, ó, com todos os URLs. Agora a gente precisa extrair essa URL aqui, ó, cada uma dessas URLs. Como é que a gente vai fazer? Vocês percebem que elas estão dentro de uma estrutura A, né? Uma tag A, de link, né? E a gente quer esse href aqui, ó. Então veja como é simples fazer isso com Python, com Beautiful Soup. A gente tem uma tabela agora, dentro da tabela, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os links dos estados. Então a gente pode fazer estados, links, tá? A gente vai fazer para cada link um table.findAll, me dê todos os As, certo? Então me dê todos os As. E para cada A encontrado, a gente tem uma tupla que a gente quer, dentro de cada A, certo? Um H2. Por que o H2, Marcelo? O H2 nos dá o estado. Ó. Tá vendo? Ela está na estrutura H2, tá vendo? Então, dentro do A, eu quero que você me dê o estado. Eu quero a informação do estado. Então, me dê o H2. E eu posso utilizar string para pegar o conteúdo da string, que nesse caso aqui o string é o conteúdo, que nesse caso aqui, dentro da H2 temos um Mato Grosso, tá? E vou pegar também o link, que o link todo é esse aqui, ó, é o A todinho, me dê o href. O href a gente pode utilizar aqui, como o href é um atributo de A, ela está internamente a A, veja que ela é um atributo de A, você pode utilizar com estrutura de dicionário. Você pode passar o href, ele vai te dar o href direto de cada A e da URL, tá? Então, feito isso, pessoal, veja o que vai acontecer. A gente tem aqui return estados links. Vamos ver o que vai acontecer? Se a gente imprimir aqui estados, o que vai acontecer? Ó, temos aí ó, todos os respectivos estados com suas respectivas URLs. Que beleza, né, pessoal? Ó, então já estamos bem passo adiantado do nosso crawl. Então agora a gente vai visitar, né, cada URL dessa. Então a gente vai fazer for estado e link em estados, né? Para a gente exemplificar aqui, porque vai demorar bastante, os crawlers, dependendo da quantidade de páginas, pode demorar bastante. Aqui são 28 estados, 27 estados. Então eu vou fazer só para pegar os 3 primeiros, só para nesse exemplo. E eu vou pegar agora as cidades, né, de cada um deles. Então eu vou fazer uma função aqui, captura cidades desse link. Então a gente vai fazer aqui uma função chamada captura cidades, passando um link. E nesse link aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar algumas informações. Primeiro a gente vai chamar uma chamada ao link da estado. Novamente, por isso que eu uso de funções, que você pode fazer reuso, passando URL, um link. Então a gente gerou o Beautiful Soup das cidades, certo? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu cliquei aqui no estado Acre e entrei aqui dentro. É isso que eu estou fazendo agora. Então, eu entrei nessa cidade aqui, nesse estado. Mas o que eu quero dentro do HTML, nesse caso aqui, é essa link aqui, as cidades, que nos dá a informação das cidades do estado do Acre. Então a gente clica aqui com o botão direito, Inspect Element, e vamos investigar que padrão a gente tem aqui dentro de cidades. A gente vê que a cidade aqui tem um href, né, das cidades do Acre, e a gente percebe alguma informação aqui que seja um padrão. Por exemplo, a gente pode perceber aqui que ele tem um p-align aqui, ó, right. Esse p-align right aqui, ó, nos dá a informação exatamente da apresentação, o link de cidades e os links, né? E o que a gente quer dentro desse p-align, certo? Que é esse padrão aqui que eu quero encontrar. No primeiro p-align eu quero extrair, né, exatamente esse A aqui, ó, que é o primeiro A que está dentro desse p-align, certo? Então, como é que a gente pode fazer para achar esse A aqui, ó, essa URL aqui, essa estrutura href? A gente volta para o nosso código-fonte, né? E vamos fazer o seguinte consulta. A gente vai pegar o link das cidades. Como é que a gente vai pegar? Então, sup.find de p, né, que é o p-align que a gente quer. Uso o align é o right, tá? E dentro desse p-align eu quero achar o A, certo? E dentro do A eu quero achar o
href. Então eu estou fazendo uma composição de funções aqui. Eu primeiro acho o pairline e dentro do pairline write eu acho dentro da estrutura da seção do pairline write, né, dessa div aqui, eu quero achar o href. Se eu dar um print aqui de cidades, um print link cidades, né? O que é que nós vamos encontrar? Se a gente rodar aqui o Python, como sempre, a tentação nos dando problemas. Temos aí, ó, já a URL de cidades, ok? Para agora concluir, a gente vai entrar em cidades. Então a gente faz um sup, make sup, base URL, porque veja que ele nos deu só apenas a segunda parte da URL, né? O endpoint, mais link cidades. Então eu vou juntar a URL base URL com essa URL aqui, ela vai me dar a URL, eu vou lá, acesso a página e agora eu tenho as HTML das cidades. E HTML das cidades, pessoal, como é que a gente vai consultar essa tabela? Tá? Essa tabela aqui, ó, se você clicar aqui, ela vem de uma tabela, novamente, spec elements, para a gente investigar uma estrutura, um padrão. E fica claro que dentro dessa estrutura aqui, ela está dentro de uma tabela aqui, ó, que é essa tabela, né, que nos dá aqui. A gente pode ver se a gente acha alguma informação mais útil ainda. A gente vê que cada um dos elementos, né, elas são armazenadas em TRs aqui dentro de uma tabela, certo? E que essa TR aqui, ela está dentro de uma TD, certo? Vamos ver se a gente acha alguma informação útil aqui. Olha aqui, a gente acha, pronto, achou melhor aqui, ó. A gente acha que esse TD, ó, que nos dá todo o HTML da tabela, certo? E dentro desse TD aqui, a gente pode explorar, dentro desse TD, certo? Dentro desse TD aqui, ó, TD termina aqui, ó, a gente tem esse TD aqui, ó, que vai aqui, essa estrutura, certo? Dentro desse TD aqui, dentro desse TD aqui, ó, nos dê, né, os TRs. E os TRs nos dêem o quê? Os TRs têm TDs internos, que resumindo aqui, ó, tem um A, que é exatamente o A que a gente quer, que é a URL final, certo? Que nesse caso aqui, se vocês olharem aqui, ó, das cidades que a gente está querendo. Então a gente vai fazer o quê? Um crawler que vai navegar cidade a cidade, puxando essas informações. Tem que ter cuidado também, porque além da cidade, ela tem um estado aqui associado a ela. Então tem que se ligar. Quando fazemos a nossa URL ali, extração, tem dois A's aqui, ele vai consultar também os estados. Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer aqui cidades, compressão de listas, for td em sup.find td, né, cuja a largura seja 432, certo? Me dê todos os alls, todos os as, certo? Então ele vai puxar essa informação aqui e vou pegar o string. O que é que isso vai fazer, Marcelo? O que é que isso vai nos dar, afinal de contas? Se a gente rodar aqui, veja o que ele vai fazer. Ele vai dar aqui, ó, as cidades que ele está dando, vai dar também os estados associados e vai dar alguns tem nome, ou seja, alguns tem nome também. Então veja que a gente tem um padrão aqui, tem nome, cidade, estado, nome, cidade, estado, nome, cidade, estado. Então, visto esse padrão, a gente pode fazer um trabalhozinho aqui dentro do for, lógica de programação simples, que a gente faz o seguinte, eu quero tire todos os nomes. Então, se a string me dê todos, então esse é o legal de Python, diferente de nome, ou seja, eu quero que você filtre, coloque todos os A's, que os strings não sejam nome. Tá? Então isso aqui já vai simplificar bastante a nossa vida. Se a gente executar novamente, veja o que vai acontecer.
ele não vai aparecer os nomes. Ó, a gente já removeu os nomes e agora a gente vai remover os estados. Como é que a gente move os estados? Veja que o padrão é 2 em 2, né? A cada 2 a gente tem, né? A cada 2 nessa lista, 0, 2, 4, a gente tem a cidade. Então pula um estado, né? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? O que a gente pode utilizar desse mecanismo? A gente pode chegar aqui e use de Python simples, pule o final dessa lista, o retorno dessa lista final, pule 2 em 2 e me dê o retorno dela. Vê como o Python é fantástico, né? Então você já tem aqui, agora, com o uso de Python, ó, todas as cidades de Acre, a cidade de Alagoas, e a gente tem de Amapá. E agora, pessoal, é só partir para o abraço, fazer o retorno de cidades. E vamos agora, né, finalizar aqui com as cidades que a gente tem pronta. A gente vai guardar isso tudo no dicionário, só para a gente simplificar aqui. Data, estado. Dado estado, a gente vai guardar as cidades, certo? Dentro do dicionário, uma lista de estados, um dicionário de estados, cada um com suas respectivas cidades em uma lista, certo? Eu recomendo fortemente uma requisição que você vai fazer na web, que você vai fazer constantemente. Veja que a gente vai fazer mais de 28 requisições, né? São 20 estados, são mais de 20 estados aí. Então eu recomendo você dar um sleep, né? O sleep é uma espécie de permite que você faça com que o programa Python ele adormeça, né? A thread, né? Adormeça, então você pode definir quantos segundos. Então é bom você dar um intervalo de tempo de uma requisição para outra, para evitar que você derrube o servidor do cidadão lá da empresa, né? Geralmente, se você for fazer muitas requisições e o servidor dele não aguentar a quantidade de requisições, você pode derrubar o servidor dele. É complicado. Então, seja amigável, seja amigo e faça requisições com intervalos maiores. Resultado final disso, pessoal, nós temos aqui, ó. A gente tem... Eu vou fazer melhor, vou fazer aqui um for estado cidades in data.iterItens. Eu vou navegar isso aqui. Print estado. E aqui as cidades. Vamos ver o resultado final disso aqui, pessoal. E aí temos aí, pessoal, após várias execuções de trabalhos, nós temos aí o nosso crawler pronto, ó. A cidade de Alagoas, Amapá e Acre, tá? Pronto aí, certo? Logicamente, você tem muito que explorar aí, certo? Então, tem todas as cidades de Alagoas, cidades de Amapá e Acre. Esses aqui são URLs que tem Unicode, né? Python 2.x não vê isso com Unicode padrão. É só você fazer um decode com F8 para guardar em um arquivo que ele já resolve o problema. Ou se isso aqui for um arquivo HTML ISO 8859, você vai fazer um decode, né, em cima desse arquivo. Você tem as informações extraídas, certo? Esse AMAP provavelmente deve ser no HTML, o cara colocou AMAP. Então isso aí são correção que você faz manualmente. Mas pessoal, veja, a gente fez um crawler aqui com Python usando para você extrair. Eu fiz só as 3 primeiras cidades, mas você poderia fazer navegar todas as cidades, né, dos estados. Eu fico a dica seguinte, que nesse exemplo aqui eu só peguei a primeira tabela, mas veja que alguns estados, certo? Por exemplo, Pernambuco, ela tem aqui as cidades, mas ela tem uma lista, ela é tabelada, né? Ela é paginada. Então a gente tem páginas aqui, se você clicar próximo, tem as próximas, anterior, certo? O que eu posso dar dica a vocês, para deixar vocês como exemplo, para vocês treinarem, é que vocês podem fazer, tá? Um exercício, tá? Descobrirem qual é o padrão da paginação, para vocês fazerem uso de paginação dentro do seu crawler, dentro do seu extrator, identificar aqui um padrão, por exemplo, próximo, provavelmente ele está aqui, ó, dentro de uma estrutura, dentro de um TR, e esse TR deve estar dentro dessa tabela aqui, ó. A gente pode fazer aqui, ó, extrair essa informação, pegar essa URL e fazer uma paginação até quando chegarmos na última página. Ou seja, chegamos na última página, significa que não tem mais URL, né? Se a gente olhar aqui
Spec Elements. A gente tem próximo, mas próximo não tem URL. Diferente da anterior, que se a gente olhar a anterior aqui, ó, a gente tem URL. Então, você tem que procurar até chegar no ponto que ele não tenha mais o href, e é a sua condição de parada, e para cada página você vai navegando e vai pegando as cidades, tá? Então, fica como exercício aí para vocês utilizarem-se do Visual Studio para tentar extrair as outras cidades da tabela, certo? Por estado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esses exemplos eu vou disponibilizar aí um list. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Minuto Python. Obrigado.